nós vamos começar a nossa 7ª aula com conteúdo novo. Nós vamos falar sobre a unidade 4 do nosso livro de inglês. E aí a tia Adri quer fazer algumas explicações. A partir de agora, dessa semana, a gente vai ter videoaula aqui gravada, normal, e vai ter também aula ao vivo. No caso de vocês do quarto ano, as duas coisas vão ser na quinta. Como que vai funcionar? A tia Adri vai fazer as explicações e passar os exercícios na videoaula, e a tia Adri vai fazer as correções e tirar dúvida na aula ao vivo. Então, por exemplo, hoje tem aqui a aula 7, semana que vem ou na próxima a gente faz a correção da aula 7, tá bom? Nunca vai ser no mesmo dia o conteúdo e a correção. Conteúdo uma semana, correção na outra semana. Não precisa vocês se preocuparem, tá bom? Aqui tem o cabeçalho, né? Falando sobre o que nós vamos falar. Aula 7, At the Fun Run. É uma corrida divertida que traz aí várias coisas diferentes para a gente aprender. E aqui nós vamos começar com o nosso vocabulary, lá na página 38. Listen and repeat. Listening 46. Listen and repeat. Cap, umbrella, water bottle, money, medal, costume, backpack, first aid kit. Aqui são alguns itens que tem lá nessa corrida divertida, né, que o livro traz. Cap, umbrella, water bottle, money, medal, costume. Esse costume, lá, ele traz um menininho que tá com uma boia, que tá com itens de natação, mas esse traje, né, esse costume, ele pode ser tipo uma fantasia, vamos dizer assim. Ele não precisa ser uma coisa específica, ele pode ser várias coisas, tá bom? Temos aí o backpack e first aid kit, que são os kits de primeiros socorros. Aqui é o primeiro vocabulário. Aqui nós temos o grammar. Esse grammar, ele está lá na página 41 do livro de vocês, caso vocês também queiram acompanhar, tá bom? A gente vai ouvir aí o áudio e depois a tia Adri vai explicar um pouquinho a respeito disso. Listening 49. Listen and repeat. Does he have a water bottle? Yes, he does. Does she have a pink cap? No, she doesn't. Aqui quando ele fala assim, does he have a water bottle? Ele tem uma garrafa de água? Yes, he does. Sim, ele tem. Does she have a pink cap? Ela tem um boné rosa? No, she doesn't. Não, ela não tem. Aí a gente vai entrar um pouquinho a respeito da gramática para falar sobre o uso do do e do does, que na verdade são verbos auxiliares. Antes da gente falar sobre a gramática dos verbos, a gente vai falar sobre o restante do vocabulário que tem aí na página 42. Olha lá, listen and repeat. Listening 50. Listen and repeat. Aunt, uncle, cousins, friends. Nós temos aí aunt, que é a tia, uncle, o tio, cousins, que são os primos e as primas, friends, que são os amigos ou as amigas. No português, a gente diferencia o feminino do masculino, né? No caso do inglês, não. Cousin pode significar como primo ou prima. Cousins, primos ou primas. E o friend, a mesma coisa. Pode ser minha amiga ou o meu amigo, tá bom? Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a gramática do do e do does. Tia Adri, eu preciso copiar isso no meu caderno? Sim. É muito importante que você copie, justamente para você fixar e entender como é que eles funcionam, tá bom? Isso aqui é bom vocês já estarem copiando agora, ano que vem a gente vai ver de novo, vai ver um pouco mais a fundo, tá? Então, hoje a tia Adri vai explicar aqui só o básico. Do and does.
eles são verbos auxiliares do presente simples, que no inglês nós chamamos de present simple. Em português, a gente não tem nenhum tipo de verbo auxiliar, a gente não utiliza isso, igual a gente utiliza no inglês. Aí eu falo aqui, ó, utilizo o do com os sujeitos I, que significa eu, you, que significa você, we, que significa nós, e they, que significa eles ou elas. E eu vou utilizar o does com os outros 3 sujeitos que me restam, que é o he, ele, she, ela, e o it, que significa ele ou ela para objetos ou animais. Nas frases interrogativas, o verbo auxiliar ele fica antes do sujeito, sempre antes do sujeito. Ó, does he have a water bottle? Ele tem uma garrafa de água? Esse does, ele não tem um significado específico. Ele está ali como um verbo auxiliar para minha frase ela ficar completa, vamos dizer assim, no caso do inglês, né? Does he have a water bottle? Ele tem uma garrafa de água? Vejam, o verbo auxiliar does, ele está antes, né? Antes do sujeito he, ok? E ele está antes porque a frase ela é interrogativa. Agora aqui, nas frases afirmativas, o verbo auxiliar ele sempre vai ficar depois do sujeito, tanto nas afirmativas quanto nas negativas. Nas duas opções ele vai ficar depois do sujeito. E aí, o verbo auxiliar ele é uma forma de eu dar uma resposta mais rápida, uma resposta assim curta, vamos dizer assim. Quando eu perguntei lá atrás, does he have a water bottle? Ele tem uma garrafa de água? Eu não preciso dizer sim, ele tem uma garrafa de água. Eu não preciso. Eu vou só colocar assim, yes, he does. Sim, ele tem. Ou se fosse ela, yes, she does. Agora, se alguém está perguntando sobre mim, alguma coisa a meu respeito, eu vou colocar yes, I do. Porque o pronome I, ele exige o verbo auxiliar do. Nas frases negativas, ele também vai vir depois do sujeito, mas daí eu vou acrescentar o not. No, I don't. No, he doesn't. No, she doesn't. O do mais o not, ele fica don't. O does mais o not, ele fica doesn't, ok? Então, assim, são só regrinhas para que a gente possa lembrar, fixar e entender o significado na frase. O do e o does, ele vai ter um significado específico? Não. Ele está ali só para complementar a minha frase e no caso do inglês, a frase ela ficar de forma completa, tá bom? E aí, para os exercícios da aula de hoje, vocês vão fazer as páginas 38, 39, 40, 41, 42 e 104. Não se preocupem, não tá difícil e não é coisa demais, porque aqui nessas frases vocês vão focar nos exercícios. Copiem o caderno e façam online practice, ok? Então é isso, meus amores. See you soon! Hello, guys! A Tri vai explicar aqui para vocês agora os exercícios do livro. Nós vamos começar lá na página 38. Lá na página 38 tem 2 áudios. O primeiro áudio, do Listen and Repeat, é o mesmo áudio dos slides. Então, a gente já fez aí, né? O number 2, Listen and Number. Você vai abrir lá no Online Practice, entrar na opção Media Center, procurar CD 1, música 47. Nesse daí você vai numerar os objetos, né, os itens, de acordo com o que está sendo dito no áudio. Terminou aqui na página, começou na página 38, terminou aqui na página 39 para numerar. Quando você terminar de numerar tudo, você vai escrever aqui, ó, write. What is in your backpack? Make a tick. Você vai escrever o nome de todos os 8 itens e depois você vai marcar. O que tem na sua mochila? O que você costuma carregar na sua mochila? Se tiver uma dessas opções, você vai marcar um tiquezinho. Se não tiver, não precisa marcar nada. Agora nós vamos para a página 40.
Lá na página 40 tem uma história e aí tem um áudio, que é o que a Tia Dri sempre fala para vocês. É importante que vocês acompanhem a história ouvindo o áudio, que é para poder treinar a pronúncia, ouvir como se pronuncia todas as palavras, perceber a entonação com que eles falam e relatam a história. A gente já viu em sala que isso faz toda a diferença, né? Depois da 40, que na 41 tem o grammar, que é o que nós falamos nos slides, e tem os exercícios. Lá na questão 3, na questão 2, desculpa, listen and repeat. É o áudio dos slides que tem aqui para vocês repetirem as perguntas e as respostas. E aí eles trazem uma pergunta. Which question is in the history? Underline another question and answer. Ele está falando aí, qual dessas perguntas tem na história? Você vai sublinhar essa pergunta que aparecer lá na história. É uma dessas duas ou talvez as duas, vocês vão ter que procurar aí. Does he have a water bottle? Ou does she have a pink cap? Uma dessas frases ou as duas frases aparecem aí na história da página 40. Você vai sublinhar. A questão 3. Find them in the history. Read and make a tick. Ask and answer. Você vai observar os 4 personagens que tem aqui, ver as perguntas e dizer qual é a resposta. Se é yes, he does, yes, she does, ou no, he doesn't, no, she doesn't. Você vai escolher apenas uma resposta. Em seguida, lá na página 42, a questão número 1 é para treinar o vocabulário aí da family. Também é o mesmo áudio que a Tia Dri passou nos slides. Embaixo, na questão número 2, ele fala aí assim, ó, listen and make a tick or an X. Você vai ouvir o áudio 1.51 e vai marcar um tick ou um X de acordo com o que os personagens vão falando a respeito da family deles. Quem vai falar aí para vocês é a Annie e o Joey. E na questão número 3, how many? Read and write. Você vai observar aí. My mom has 3 sisters. I have 3. Se a minha mãe tem 3 irmãs, as irmãs da minha mãe, elas são o que minha? Aí você vai escrever. Então, você vai observar o que eles estão falando para dizer o que essa pessoa vai ser sua. Você vai colocar na primeira linha a quantidade, que vai ser a mesma que já está sendo dita, e em seguida você vai colocar qual é o membro da família que completa aí essa frase. E para finalizarmos a explicação de hoje, nós vamos lá para a página 104. Lá na página 104, você vai observar aí na questão 1. What's missing? Write. O que está faltando? Daí você vai escrever. Tem 5 imagens e tem 5 palavrinhas na caixa de texto azul aí em cima. São com essas palavrinhas que você vai completar as respostas. Na questão number 2, tem escrito assim, read and write, A, B or C. Você vai ler as 3 frases e vai observar as 3 imagens. O que está sendo escrito na frase é referente a qual personagem? A, B or C. E por último, follow and write short answers. Você vai seguir os caminhos para dar a resposta. Todas as perguntas você vai começar com does. Does she have? Does he have? Você vai observar aí as perguntas para montar e vai dar respostas curtas, igual nós falamos lá nos slides. Yes, she does. No, he doesn't. Yes, he does. No, she doesn't. Respostas curtas para as perguntas que vocês vão completar, tá bom? Então é isso, meus amores. A correção será feita ao vivo com a Tia Dri, tá bom? No Hangout, no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Bye, bye.